conta um pouquinho dessa experiência, de como é que você faz essa sensibilização com os pais também, porque se você não tiver os pais do teu lado, você está nadando contra a correnteza, né? Sim. Basicamente. O aluno ele não vai evoluir de sessão a sessão, e isso gera até um nível de frustração na gente que é terapeuta, né? Porque você olha e você fala, pô, a criança tava indo e ela travou e voltamos do mesmo ponto. Às vezes voltamos de antes e tem um potencial absurdo. Às vezes você descobre, né, algum hiperfoco em arte ou em alguma coisa, você fala, caramba, pô, podia virar o Rembrandt, filho. E, assim, não tem estímulo, né? Então, como é que você lida com isso, assim, com essa relação com os pais, que é uma relação naturalmente um pouco mais conturbada, né? É uma relação que você precisa ter muito cuidado. Porque é isso, você sonhou com uma criança. Você gestou uma criança por 9 meses. Você tem toda a expectativa do mundo do seu filho jogar bola, torcer pro Flamengo, ou, sei lá, ir ao shopping com você. E essa expectativa, ela é quebrada. Quando você chama Lucas e ele não olha. Então, para os pais é muito frustrante. A gente cresceu numa sociedade que não fala sobre diversidade. Sim. A gente não foi criado assim. E querer que os pais aceitem de uma hora para outra é você quase pedir o impossível. As mães aceitam muito mais fácil. Claro, existe a resistência, existe o sonho, existe várias coisas. A expectativa, né, que ela botou. Mas os pais, eu sinto uma resistência muito maior. Então, depois, no começo, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre falava, nossa, os pais não querem, não vai, não sei o quê. Depois eu sentei para tomar um café com uma mãe. E ela me contando, Carol, o meu sonho era que meu filho estudasse inglês. E ele não fala. E eu tenho que desconstruir esse sonho, porque ela é filha de diplomata. Então, eu tenho que desconstruir esse sonho primeiro dentro de mim. Para depois eu entender que pode ser que ele dê conta lá no futuro, mas agora o que ele precisa é que eu ensine ele a pedir água. Então, quando trabalha com pessoas autistas, com crianças principalmente, você não trabalha só a criança, é a família toda. E mudou muito a minha forma de olhar quando eu conversei com essa mãe, e depois eu converso com todas as mães que eu trabalho, para entender esse ponto de vista. Porque a gente sempre fica, nossa, eu já pedi para fazer isso em casa e não faz, o negócio não anda, não sei o quê. Mas eu sempre falo para os pais, se vocês não estiverem junto comigo, não tem o que eu fazer. Eu não vou poder fazer nada. Eu posso trabalhar aqui durante 1 hora. É isso. Se você não cantar com seu filho no carro, não vai adiantar. Se você não olhar para o espelho e mostrar a língua para ele te imitar, não vai adiantar. Então, quando eu converso com os pais, eles querem vir fazer terapia comigo ou querem entrar na sinfonia, eu faço 2 perguntas. Qual é o potencial do seu filho? E a resposta da maioria é, meu filho é autista. Ninguém pensa... Não é um potencial, né? É uma sentença, é uma basicamente. Sentença. Você fala, cara, peraí. Aí eu pergunto, o seu filho não faz nada muito bem? Então, absolutamente nada? Ele não corre, ele não come, ou ele não esconde as coisas, ou enfileira as coisas. A gente precisa ver potencial no que as pessoas normalmente veem como uma dificuldade. Quando chega pra mim uma criança que enfileira as coisas, eu falo, nossa, essa pessoa é muito organizada. Se usar isso da maneira correta, olha o potencial que essa criança tem de trabalhar, sei lá, organizando arquivos, enfim, dá pra gente trabalhar de várias maneiras. Mas para muitas pessoas aquilo é um comportamento autista e que tem que ser tirado. Interessante essa visão. Existe a possibilidade da gente trabalhar a flexibilidade, porque é isso. Você não vai enfileirar sapato em todos os lugares, porque isso não é uma habilidade social, também. não é adequado. Mas se eu usar essa habilidade no lugar certo, pronto, bingo. Essa pessoa vai sair muito bem. E é isso que eu vejo uma dificuldade muito grande. E não é romantizar, mas é olhar para o que é potencialidade, as pessoas olham como uma dificuldade. Mas ele não fala. Mas ele não. Eu falei, mas o que ele faz bem? Isso é uma coisa que me irrita muito quando eu vou falar sobre autismo. Ah, mas não. Olha quantos nãos a gente já tem na vida. Por que a gente não vai olhar para um sim? Botar a criança numa caixinha, né, de limitações, assim. Não, meu filho não faz isso, meu filho não faz aquilo, não faz aquilo. Não, cara, mas
peraí, pô, não é possível. Sim. Então, assim, você tá criando teu filho pra quê? Pra quê? Pra que ele seja dependente de você o resto da vida? Ou que passe o resto da vida trabalhando só um não. Exato. Foi o que eu falei pra minha mãe, assim, eu tive uma infância e adolescência na escola muito difícil. Todo mundo fala, nossa, ela é super... Não, pra mim foi péssimo. Porque eu era péssima em matemática, física e química. Assim, péssima de quase reprovar. De ficar em recuperação todos os bimestres, porque pra mim nunca fez sentido. Os meus irmãos, nossa, eles fazem contas assim, de olho fechado. Enfim, tem uma facilidade muito grande. Mas eles não sabiam ler, interpretar texto, ou sabiam de artes, ou geografia e história, como eu sabia. Mas o que é valorizado no mundo hoje? É você saber física, química e matemática. É o processo seletivo, as provas, elas cobram isso. É isso. Né? Mas e quem não tá tão adaptado, ou que não vai tão bem nessas áreas, faz o quê? Não vai fazer nada? Eu não acredito nisso. Porque comigo não foi assim. Comigo foi muito difícil entender, porque todo mundo fala, não, ela não sabe, não sabe. Cara, olha o tanto de coisa que eu sei. E que eu sabia que poderia ser valorizado. E eu vejo muito isso nos meus pacientes. Eu sempre pergunto pros pais, qual é o potencial? Você vai junto comigo ou não? Se você não for junto comigo, a gente nem começa. Eu conversei um pouco disso com a minha mãe, cara, esses tempos, porque até sobre o objetivo da educação do meu irmão. Porque é muito diferente você acompanhar uma pessoa neurodivergente numa trajetória escolar, porque você pensa sobre qual é o papel da trajetória escolar nessa pessoa. Sim. E essa significação é uma significação que ela frustra os pais, e é natural essa frustração. Eu ia até falar aqui nesse comentário de que a mãe, né, filho de diplomata, falou, eu queria que meu filho estudasse inglês. E no final das contas, eu acho que todo pai, né, toda mãe, de certa forma, você tem aquele olhar de, pô, eu queria que meu filho fosse isso. Porque você projeta os sonhos que talvez você não tenha realizado no teu filho. Nossa, total. E aí, tipo, quando o pai ele esbarra que não só o seu filho não vai conseguir seguir o sonho que você queria, mas ele tem barreiras que você não teve que enfrentar, é uma reconstrução, né? Do que é também ser pai. Porque ele vai ter que ressignificar o que ele espera da educação do filho. E conversando isso com a minha mãe, eu fiquei assim um tempo falando com ela sobre essa questão de olhar para o meu irmão e pensar que a escola tem um papel diferente, assim. E penso que no futuro, pode ser que o meu irmão ele tenha habilidades suficientes para fazer uma prova de vestibular e ir bem no vestibular e fazer a faculdade dele. Tudo bem, só que essa realidade ela pode não acontecer também. E qual que é a vantagem desse momento escolar do meu irmão? Pô, uma das coisas mais importantes que eu vejo da escola é a socialização, é ele fazer amigos, ele comunicar. O meu irmão ele foi começar a falar com 5 anos. Assim, por vários meses, o meu irmão entrava no carro, ele ficava olhando um completo vazio e minha mãe perguntando, e aí, Rafinha, como é que foi a aula hoje? Como é que foi? E ela perguntava todos os dias, mesmo sem resposta. Ela sempre perguntou. Até que ele começou a ter essa troca com a gente. Inclusive, começou a falar até demais. Com o moleque agora, meu irmão tá bocudo. Guarudo. Não, esses dias tava lá em casa. O que eu tava procurando? Tava na casa dos meus pais, procurando não sei o quê. Eu falei, mãe, tu sabe onde tem não sei o quê? Aí meu irmão abre a gaveta e fala, serve isso aqui? Serve isso aqui pra tu? Desaforado. Caraca, meu irmão. Pô, tá bravo ele. Então, assim, tem essa questão da troca ela aumentar muito, mas... Uma coisa que, aí já puxando pra esse gancho escolar, porque aí é uma dúvida minha e eu acho que é uma percepção também do cara que talvez tá ouvindo a gente agora, né? Apesar da neurodivergência ela ter chegado como um assunto relativamente novo e essa aceitação, essa inclusão dos neurodivergentes vem se apresentando como uma forma legal, eu queria tentar entender de você, como especialista, uma coisa que é uma percepção de alguns. Hoje em dia na escola, o que a gente vê de comentário? Hoje em dia qualquer criança tem laudo. Qualquer criança hoje em dia tá vindo com laudo, qualquer criança hoje é autista, qualquer criança hoje tem TOD, qualquer criança hoje tem isso. Eu queria tentar entender, assim, vindo de um especialista, o que é um autista? Tipo assim, se a gente fosse dizer assim, pô, o autista ele se enquadra aqui, porque é muito complexo. O meu irmão mesmo ele tem uma história que é uma história bem complicada, acho que não vale abrir toda a história aqui porque levaria um tempo, mas meu irmão ele ficou internado 4 meses em UTI, teve insuficiência respiratória, ele usa marca-passo, teve um período que o cérebro dele não estava oxigenado corretamente e o autismo eu acho que tem esse ponto de não saber exatamente até onde é característica genética, sim, até onde não tem uma exatidão, mas muita coisa pode ter influenciado. E aí é uma tentativa de eu também, como irmão, tentar entender o que é o autismo. Tipo assim, o que seria a pessoa autista, assim, vindo de um especialista? O que você diria? Então, o autismo, ele é um espectro. Não tem como a gente falar, olha, o autista, ele tem essa e essa característica. Porque,
pode ter essa característica de dificuldade de relações sociais. Mas o quanto de dificuldade de relações sociais? O quanto de dificuldade na linguagem social, na linguagem receptiva, na linguagem expressiva? Então, o diagnóstico ele vem para colocar e saber medir dentro desse espectro onde está essa pessoa. Porque quando a gente fala uma pessoa autista, é aquela pessoa que tem dificuldade na socialização, na linguagem, tem movimentos estereotipados e algumas características muito restritas, e aí entra a questão de alimentação. Então, é uma pessoa que tem algumas limitações, mas existe um espectro, porque ele pode ter uma hipersensibilidade auditiva e, mesmo assim, ser uma pessoa que consegue se comunicar e ser sociável. E isso que eu tenho visto quando as pessoas falam, agora todo mundo é autista. Porque antigamente a gente tinha um tipo de autista, que era aquela pessoa que tinha movimentos estereotipados, que não falava, que tinha comportamentos agressivos. E a sociedade chamava de doido. De doido, né? Ou retardado, e deixava em casa. Hoje, marginalizava. Né? Hoje, as pessoas já estão entendendo que existe esse espectro, que existe essa variação do comportamento e da expressão do autismo e que ele sim pode estar em sociedade. Não é porque o autismo está na moda, é porque a gente está falando. Antigamente a gente não falava sobre autismo. Eu não lembro na escola falar sobre autismo. Eu não lembro de ter um amigo com síndrome de Down. Eu não tinha. Eu morava no ensino fundamental, no interior de Minas, São Sebastião do Paraíso. Não tinha. Tinha a PAI, mas você ia a PAI? A PAI vinha até a escola? A gente fazia integração? Não. Então, por isso que hoje as pessoas ficam muito assustadas. Tipo, nossa, agora tudo é autismo. Pode ser que tenham diagnósticos errados, e eu acredito que está tendo muito diagnóstico errado, mas eu também acredito que a gente está falando mais sobre isso. Sim. E os pais estão em alerta. A gente tem uma geração de pais que percebem muito mais rápido. Mesmo com a negação, mesmo com a dificuldade, mesmo com o preconceito, com a exclusão, os pais têm percebido muito mais rápido. A gente tem uma ferramenta muito poderosa, né? O celular, Instagram, TikTok. Você vê o desenvolvimento de outras crianças. Você não precisa ter outros filhos, porque você acompanha o desenvolvimento de outras crianças nessas redes. Então, você começa a comparar. Poxa, não tá indo tão legal, ou isso daqui tá diferente. Vou procurar ajuda. Hoje é muito mais fácil você falar, eu vou procurar ajuda. Isso não só nas neurodivergências, mas na saúde mental também. Vou procurar ajuda. E muitas famílias têm a sorte de, né, ter médicos muito bons e encontrar pessoas muito atentas, mas a gente também tem uma leva de médicos e especialistas que falam, não, é o tempo da criança. Pai, mãe, se você ouve isso, desconfie. Porque nem sempre é o tempo da criança. Às vezes é falta de estímulo. Tem faixas de desenvolvimento que elas já são previstas ali para cada idade, né? Então, assim, cara, naturalmente você já percebe algum comportamento que ele é mais disfuncional para a idade que você está analisando, né? Naturalmente. Sim. Com de 6 meses a 1 ano, a criança já começa a balbuciar. Você fala, oi, ele responde com, alguma coisa assim. Ele está entendendo essa troca, ele está te olhando muito mais, está percebendo tudo que está à sua volta. Se essa criança não está percebendo, ou se cai um copo, a criança nem olha, alguma coisa está diferente. Eu lembro do meu afilhado quando eles nasceram prematuros, são gêmeos. Nasceram prematuros e eu comecei a tocar para eles estimulação, porque prematuridade, né, pode trazer alguns atrasos de desenvolvimento. E com 3 meses eu tocava violão, o Lucas, ele não se mexia. Ele não olhava, não procurava. Já a Nicole, irmã dele, procurava o tempo todo. Pezinho começou a mexer, a mãozinha começou a mexer de uma forma diferente. Então, muito cedo, a gente começou a intervenção com ele, intervenção precoce. Então, ele teve uma grande dificuldade na linguagem, mas hoje ele consegue se comunicar. Vai para a escola sozinho, se vira, tem 5 anos... Mas é porque teve um olhar atento. Eu sei que nem todas as famílias conseguem ter isso. Mas é importante perceber, tipo, não sei se é bem assim. Poxa, 2 anos não consegue pedir água? Será?
vou procurar ajuda. Aí tem um vizinho, né, que fala, não, coisa de criança. Ah, porque o meu avô falou com 10 anos. Sempre tem isso. Sempre tem o vizinho. Sempre tem o vizinho, sempre tem o tio que fala, não, vai no osteopata, pode ser que a língua tá presa. Eu vou fazer uma simpatia. Minha avó tinha essas porra. Dorme com folha de algodão embaixo do travesseiro que destrava a linguagem da criança. A minha avó botava pra comer crista de galo debaixo da cama. Pra você falar. Crista de galo. Por isso que tá bocudo desse jeito agora. Comecei a falar, não larguei mais, chefe. Mas é isso, assim, ter claro essas características do autismo e as pessoas dentro da escola, principalmente, precisam estudar para não falar qualquer coisa para os pais, porque o que eu tenho visto hoje também é isso. Pessoas de dentro da escola, professores, a criança não tá socializando. Ah, não, ele é autista. Pai, leva no coisa porque ele é autista. Dá o diagnóstico. Porque quando você recebe o laudo, recebe o diagnóstico, a escola ou qualquer outro ambiente... Olha, tem um lugarzinho separado aqui para você que tem diagnóstico. Tem um cuidador aqui para você. Talvez você pode ir para uma outra sala. O que você acha? E aí começa a colocar essa pessoa de lado. Ah, não vamos colocar isso na prova porque, sei lá, o Tiago não consegue fazer. Talvez ele não consiga fazer dessa maneira. Ah, mas ele tem o diagnóstico. Então, a gente deixa ele sem prova. E aí você acaba anulando, enquanto escola, o processo mais fundamental de estímulo na neurodivergência, que é o que o Bessone falou, né? Que é a socialização. Então, assim, precisa socializar. Aí você fala, não, vamos deixar numa salinha separada porque é melhor, porque ele vai se desenvolvendo sozinho. Cara, peraí. E aí ele não atrapalha a turma. Exato. Né? Eu já ouvi não isso faz muitas barulho, vezes. né? Não, exato. Porque a gente tá criado a, tipo, todo mundo tem que ser um padrãozinho. Se você não estiver dentro dessa caixinha, você não serve. Ou você tá atrapalhando. Você tá incomodando. Então, sai daqui. A gente não é acostumado a trabalhar com diversidade. E diversidade em todos os sentidos. Não só a neurodiversidade, mas a diversidade da característica física das pessoas, de entender que são pessoas diferentes. Não. É todo mundo. Se você é uma pessoa obesa dentro da escola, você vai ter dificuldade, porque a carteira, ela não é adaptada para você. Você não vai conseguir sentar. Agora, imagina uma criança autista que tem movimento estereotipado e precisa vocalizar para se organizar sensorialmente. Acabou. Atrapalha. E assim, ainda tem um outro ponto que eu vejo hoje na parte da evolução do meu irmão, porque conforme o indivíduo ele começa a ter noção de que ele é indivíduo, né? Que no aspecto filosófico, a criança ela vive certo momento precisando de muito suporte, isso para qualquer criança, mas ele ainda não se identifica ainda como indivíduo. Do tipo, eu sou Rodrigo. Não se diferencia, né? Exato. E no momento que isso começa a acontecer também com a criança neurodivergente, acaba que ele como indivíduo também começa a se perceber de forma diferente em relação aos outros. E isso é um processo que é doloroso pra gente enquanto família, porque, assim, aconteceu um caso, por exemplo, da minha mãe ir buscar meu irmão na escola, e aí tinha uma outra criança meio que falando do meu irmão, né? Ah, aquele lá é doidinho. E aí a minha mãe, tipo assim, falando que ficou muito chateada, que, pô, chorou no dia, que aquilo bate de uma forma diferente, né? E aí, eu mesmo na escola, tive minhas dificuldades aí de me relacionar, aquela dificuldade de você se encaixar num grupo, se sentir sozinho, se sentir afastado e tudo. E tava até conversando isso com a minha mãe também. Porque dentro da vivência do meu irmão, né? Eu vejo que, de certa forma, já tem esse processo de exclusão natural que a própria sociedade, de certa forma, vai fazendo com ele. Tem as tentativas do resgate e de socializar e de colocar ele pra perto. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei até que ponto ele percebe essa necessidade da socialização como eu percebo. Que também tem essa característica do indivíduo. Eu acho que o autista, eu posso estar falando algo errado, mas talvez o autista também ele tenha essa relação um pouco melhor com essa solitude em relação às coisas dele. Mas é necessário que ele esteja presente nos ambientes. E aí fica uma coisa pro meu irmão que eu não sei até que ponto isso faz falta pra ele, assim, como faria pra mim que tô olhando, sabe? Que eu fico olhando e fico, pô, será que ele não sente falta? E aí a vontade de estar perto, a vontade de querer que ele esteja sempre perto de mim, enfim. São dificuldades de tentar entender isso. Como é que você veria isso, assim, Então, conversando com autistas adultos, e dentro do Mapa Autismo Brasil nós temos vários pesquisadores que são autistas, eles falam, às vezes não tô afim e não sinto essa falta.
Às vezes a gente, nossa, Natal, todo mundo junto, nananã, carnaval. Não, gente, tá tudo bem. Eu vou ali, fico um pouquinho e vou embora. O nível de percepção e dependência de outra pessoa, ou dependência da aprovação do outro, é um pouco diferente. Claro, tem os seus níveis, tem os seus graus. Tem muita gente, muitas mulheres, principalmente, que praticam masking, que elas mascaram tudo que elas sentem para estar em sociedade. Porque o que espera de uma menina? Que ela seja sociável, que ela converse com todo mundo, que esteja disponível, que encare todas as relações sociais de uma forma tranquila. Porque mulher é muito mais sociável que homem, é o que dizem. Então, esse mascarar o que eu não gosto, isso traz muitas consequências, como ansiedade, transtorno de depressão, enfim. Porque não é só o autismo, vem outros transtornos por essa ansiedade de eu tenho que estar em sociedade o tempo todo. Então, a percepção deles é muito diferente e eu aconselho muito trazer uma outra pessoa autista para falar aqui, falar. No mapa tem vários, assim, que são muito legais. E ouvir a percepção deles sobre isso, às vezes, eu não tô afim. E tem alguns que é isso. Reunião, a gente não faz reunião. Vamos decidir aqui no WhatsApp? Pronto, acabou. Uma coisa que eu aprendi com eles. Quanto mais direto, melhor. Prático. Prático.